Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática EJA, segunda fase. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que temos para a nossa aula de hoje. A aula de número 2 traz como objeto de conhecimento juros simples, detalhamento, situações e problemas que envolvam a taxa de juros simples. Muito bem, todo mundo pronto? Vamos dar início à nossa aula. Muito bem, vamos dar início à nossa aula de juros simples. Então, juros simples, Sua definição. Os juros simples são correções feitas em um valor aplicado ou devido. Os juros são calculados a partir de uma porcentagem pré-estabelecida e considerado o período de aplicação ou dívida. Ou seja, no caso aqui, podemos ter duas situações na qual o juros simples é realizado. Uma quando vocês estão fazendo um investimento, mais chamado de aplicação, correto? Ou quando você gera uma dívida em relação, vamos supor, a uma prestação, uma fatura, uma conta. Então, nós temos essas duas situações aqui em que podemos nos deparar com o cálculo de juros simples. A expressão usada para calcular os juros simples é dada por J igual a CIT sobre 100, onde o J representa o juro, o C representa o capital utilizado, o I representa a taxa e T representa o tempo. Uma coisa que é importante, nós afixarmos bem, são essas duas variáveis aqui da fórmula, a taxa e o tempo. Tanto a taxa como o tempo, elas devem estar na mesma unidade de medida, certo? Se a taxa for dada ao mês, por exemplo, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa for dada ao ano, o tempo deve estar relacionado a ano, certo? E a nossa expressão aqui, ela vem escrita dessa forma, J igual a CIT sobre 100. Porém, possa ser que a gente utilize ou não aqui o nosso denominador, dependendo do contexto da questão. Ainda tem mais um outro elemento que nós precisamos levar em consideração ao se trabalhar com juros simples. Quem é esse outro ente aí que faz parte do conteúdo? É o montante. Então, o que é o montante? Montante é o valor total recebido ou devido no final do período. E ele é dado pela expressão montante vai ser igual ao capital adicionado com os juros, onde M é a soma do capital e do juro, Capital é aquele valor que foi aplicado, e juros foi o valor que rendeu durante o período, o tempo em que ocorreu esse fenômeno, esse investimento, ou esse atraso devido, se tratando de contas a pagar. Então, nós podemos ter aí, duas situações em que você vai recorrer aí para calcular o montante. Também, em relação à dívida ou investimento. Então, vejamos agora a aplicação dessas expressões na resolução de situações, problemas envolvendo juros simples. Exemplo 1. Carlos aplicou 40 mil reais durante 6 meses em uma aplicação de juros simples, com uma taxa de 5% ao mês. Então, nós já podemos observar aqui que o tempo e a taxa estão na mesma unidade de medida. Então,
menos mal. A gente não tem que se preocupar em converter, né, uma das duas variáveis para poder aplicar a fórmula. Aí vem um comando da questão. O que diz o comando da questão? Qual o valor recebido por Carlos ao fim desta aplicação? Então a gente tem que prestar muita atenção, pessoal, em todo o contexto da questão, né? Os valores que são colocados, se eles estão na mesma unidade de medida, e também uma atenção especial ao comando da questão, que é justamente a pergunta que a questão está fazendo para quem está desenvolvendo. Nesse caso aqui, nós vamos calcular o quê? Qual o valor recebido por Carlos no final dessa aplicação. Pessoal, quem é o valor recebido? É o dinheiro que você vai resgatar após a aplicação. Como é que se chama esse valor? Ele é chamado de montante, que é representado pela letra M. Quem é o montante? O montante é a soma dos juros com o capital. Só que, para nós encontrarmos esse valor aqui, o montante, faz-se necessário o quê? Nós precisamos ter conhecimento de quanto vale os juros. Nós sabemos que a aplicação é no sistema de juros simples. Então, se é juros simples, para calcular os juros, nós usamos o quê? Juros é igual a C que multiplica I, que multiplica T, tudo isso dividido por 100. Muito bem. Então, ó, nós temos aqui os nossos dados. Quais são eles? O capital, que é de R$40.000. O tempo, que é de 6 meses. E a nossa taxa, né? Que é 5%. Olha só como foi feito aqui. Pessoal, uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Quando nós temos o valor dado em porcentagem, nós poderíamos ter duas situações aqui. Uma, trabalhar essa taxa numa forma de fração centesimal, como está aqui, né? 5 sobre 100. Ou nós podemos pegar essa porcentagem e convertê-la para um número escrito na sua forma decimal. Então, quem é 5%? É a mesma coisa, né, que 5 sobre 100. Dividindo 5 sobre 100, nós teremos o quê? 0,05. Então, você tem duas opções aí. Dependendo da sua afinidade com os números, você pode optar em trabalhar a porcentagem em forma de fração centesimal ou pode trabalhar sua porcentagem em forma de número decimal. Fica a critério de quem for resolver. Independente da forma que você utilize a porcentagem para calcular, né, o resultado sempre será o mesmo. Muito bem. Aí jogamos na fórmula, né? J igual a CIT sobre 100. Então eu vou ter aqui, quem é o capital? 40.000. Está aqui ele. Quem é a nossa taxa? 5 sobre 100. Está aqui ele. E por fim temos o nosso tempo. Qual é o nosso tempo? Nosso tempo é 6 meses. Está aqui ele. Isso tudo dividido por 100. Detalhe, se você optar em trabalhar com a taxa em forma de número decimal, você não precisa escrever o denominador aqui de 100, tá, pessoal? Então, você só pode fazer esse cálculo aqui com o decimal se você excluir aí o denominador. Não é o caso aqui. Então, o cálculo, a parte do cálculo, pessoal, ela pode ser desenvolvida da forma que você achar mais interessante. Você pode multiplicar isso daqui tudinho e o produto final dividir por 100. Ou você pode optar em simplificar isso daqui, né? Para reduzir os zeros. Também é uma forma mais prática e cômoda, né? De você desenvolver essa operação. Independente, né? Nós vamos ter aqui, ó, 1.200.000 dividido por 100. Só simplificar os zeros no final aqui. Nós vamos ter o quê? 12.000. Detalhe, né? Prestem bem atenção. Se nós estivéssemos aí trabalhando com uma questão de múltipla escolha, vamos supor aqui, nós terminamos aqui de ler a questão
e identificamos o comando da questão e vamos supor aqui que fossem as alternativas. Alternativa A. E nós encontrássemos aqui R$1.200, certo? Como resposta, a gente pode observar que nós encontramos realmente aqui, né? Perdão, R$12.000, né? Vamos fazer aqui a situação corretamente. Vamos supor aqui que na alternativa A nós tivéssemos aqui, né, esse valor aqui de R$12.000. Realmente nós encontramos esse valor e ele faz parte do cálculo. Porém, não é o que o nosso comando está pedindo. Ele quer saber o valor recebido por Carlos no final dessa aplicação. Ou seja, ele quer saber o montante, não o valor dos juros. Então, vocês tomem muito cuidado, né, com os distratores que fazem parte do conjunto, né, de elementos que compõem as alternativas. Então, você pode chegar aqui, desenvolvendo a questão. Aí, no calor da avaliação da prova, você se depara com uma situação como essa e você pega e assinala como a alternativa correta uma resposta que não bate. Porém, ela faz parte do cálculo. Nós vimos lá, calculamos tudo direitinho e chegamos à conclusão que os juros é de quanto? É de 12.000. Porém, não é isso que o problema está pedindo. A questão está pedindo o quê? Agora basta calcular quem? O nosso montante. Pela expressão M igual a C mais J. Nós sabemos, né, qual é o valor do capital. Qual foi o valor do capital? 40.000. Calculamos os juros. Os juros foi de quanto? 12.000. Agora, calculamos essa adição aqui e encontramos o valor de quanto? R$52.000. Então, qual é a resposta correta? A resposta é a seguinte: Carlos receberá um montante de R$52.000. Beleza? Muito bem. Então, reforçando aí a questão dos distratores, né? É muito importante que vocês fiquem atentos ao enunciado da questão no que diz respeito à pergunta, né? O que você vai responder, que é o comando, se chamar de comando. Então, se você pegar aqui e não tivesse essa atenção devida, você pode cometer o erro, né, de marcar uma alternativa que é chamada de distrator, que faz parte do desenvolvimento aritmético, porém não é o que o comando está pedindo. Então tem que ter muita atenção, principalmente com bancas, né, de exames classificatórios, né, de larga escala, que são, no caso aí, a gente pode ter aí o Enem, né, o SISU e outros concursos da mesma natureza. Beleza? Muito bem, vamos dar continuidade à nossa aula. Exemplo de número 2, também aqui do Centro de Mídias, do ano corrente, 2024. Diz o seguinte: em uma loja, um aparelho de TV é ofertado conforme a imagem a seguir. Aí temos aí a nossa Smart TV LED, né, de 55 polegadas HD, à vista por R$2.900, ou 3 vezes de 1.200. Muito bem. Uma pessoa que deseja realizar a compra a prazo, quanto pagará de juros e qual será a taxa aproximada dessa compra? Então, a gente vai ter aí duas situações na qual a gente tem que atentar aqui, certo? Primeiramente, nós precisamos, né, calcular o valor a prazo. Mas quem é o valor a prazo? O valor a prazo é igual ao valor da parcela que multiplica o número de parcelas. Então, nosso valor a prazo vai ser igual a quanto? Quanto é o valor da nossa parcela? A nossa parcela é R$1.200, que é cada prestação, né, que essa pessoa vai pagar para realizar a compra da sua TV. E quantas vezes? 3 vezes, né? Então, multiplicando aqui R$1.200 por 3, obtemos o produto
de R$ 3.600. Ou seja, nós temos o valor dela à vista, né? Qual é o valor dela à vista? 2.900. E agora sabemos o nosso valor a prazo, que é de 3.600. Pessoal, a diferença entre o valor a prazo e o valor à vista é justamente quem? Os nossos juros. Ou seja, nós teremos que subtrair 3.600 de 2.900. Reforçando, o juro nesse caso é a diferença entre o valor a prazo e o valor à vista. Ou seja, os juros, né, vai ser igual ao valor a prazo menos o valor à vista. Qual é o valor a prazo? É aquele lá que foi calculado, 3 vezes de 1.200. Então, o valor a prazo, R$ 3.600, menos o valor à vista, que é de quanto? R$ 2.900. A diferença desse valor aqui vai ser de quanto? R$ 700. Quem é esse valor aqui? É o nosso juros. Muito bem. Agora que nós já sabemos o valor dos nossos juros, nós poderemos aí calcular quem? A nossa taxa, né? Nós sabemos o valor dos juros, né? Calculamos a taxa de juros nessa compra, usando a expressão de juros simples. Então, nós temos dados. Os juros foi R$ 700. Qual vai ser o nosso capital? O capital é o valor da nossa televisão comprada à vista. Qual é esse valor? R$ 2.900. Qual é o tempo? O tempo vai ser dado em função do número de prestações que foram necessárias para realizar a compra. Quantas prestações foram utilizadas? Meses. Então, vamos observar aqui mais um outro dado importante. Quando nós calcularmos essa taxa, observem que o tempo foi dado em meses. Então, a taxa também será dada em meses. Isso é muito importante, não podemos esquecer isso. Por quê? Novamente, possa ser que a gente se depare com uma questão cujas alternativas possuam distratores, no qual vai colocar o valor lá. Vamos supor, nós calculamos a nossa taxa aqui e encontramos esse valor aqui, ó, 15%. Porém, eu tenho que estar atento para a taxa de tempo. Se está escrito em meses, né, ao mês, se vai estar 15% a, que é ao ano. Então, deve-se observar muito bem essas taxas aqui, porque elas aqui representam valores totalmente diferentes, certo? Então, importante, já que o nosso tempo foi dado em meses, necessariamente a nossa resposta da taxa percentual será em meses. Vamos ao nosso cálculo. Qual é a expressão que nós utilizamos para calcular aí a nossa taxa? Juros, né, vai ser igual a CIT sobre 100. Correto? Observe o seguinte, né? O nosso juros é 700, o capital é 2.900, a nossa taxa é justamente o que o comando da questão está pedindo, o nosso tempo é 3 meses. Isso tudo está sendo dividido por quanto? Por 100, correto? Pois bem, o que é que nós vamos fazer aqui para entender melhor esse desenvolvimento aqui? Que ficou um pouco atropelado. Nós vamos pegar esse 100 aqui, que está no segundo membro dividindo, e vamos transportá-lo para o primeiro membro. Só que como ele está dividindo, ele passa para o primeiro membro multiplicando, certo? Então aconteceu isso, esse cara saiu daqui, foi para lá. E a expressão ficou desse jeito aqui, né? 700 que multiplica 100 igual a 2.900 que multiplica I que multiplica 3. Muito bem. Como nós só queremos, né, calcular o valor de I, certo? O
que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar o 2.900 e o 3, que estão no segundo membro, multiplicando, e vamos, né, passá-los para o primeiro membro, dividindo. Ou seja, ele vai aqui, né, ficar como denominador, ó. Ele está aqui como denominador. Pessoal, para efeito de simplificação de cálculo, eu sugiro, né, de cara você pegar logo e simplificar isso daqui. Fica mais fácil de calcular. Aí nós teríamos algo assim em torno de 700, né, dividido por 3 vezes 9 daria 87. Ou poderíamos simplificar aqui embaixo também, que daria no mesmo. Certo? Aí, só é dividir, né? Dividindo 70.000 por 8.700, vamos ter um valor aproximado. Tanto é que a questão fala, o valor aproximado, né, da taxa de juros vai ser de quanto? 8,04. Lembrando o quê, né? Os juros são de 700 e a taxa será de 8,4 o quê? Ao mês. Uma outra forma também seria que nós poderíamos pegar, para não trabalhar com essa fração aqui, centesimal, como é que nós poderíamos reescrever essa questão aqui? Nós poderíamos fazer o seguinte, pegar 700, certo? Igual a 2.900, que multiplica I, que multiplica o 3, certo? Pois bem, aí nós iríamos calcular isso daqui, simplifica aqui, né? 0 com 0, 0 com 0, aí nós teríamos 7 igual a 29 vezes 3, que daria 87i. E o I, nós deixaríamos ele no primeiro membro, né? O I vai ficar igual a 7 sobre 87. Esse valor aqui seria aproximadamente, né, 0,0804. Beleza, só fazer uma correção aqui, porque não é 85, é 87, tá, pessoal? Desculpem aí. Então apago aqui, né? Aí nós vamos ter aqui, realmente, 7 sobre 87, que daria o valor aproximado de 0,0804. Esse valor aqui está em forma decimal. Então, para escrever ele em forma de porcentagem, nós temos que multiplicar por quanto? Por 100, que é o mesmo que foi feito bem aqui no início, certo? Só que são formas diferentes de desenvolver o cálculo, porém, vão dar o mesmo resultado. Multiplicando isso daqui por 100, nós vamos ter o quê? A vírgula vai ser deslocada 2 casas para a direita, né? 8,04%. Beleza? Muito bem. Vamos para o nosso exemplo de número 3. O exemplo de número 3 vem lá da FUNESP de 2021. Aí diz o seguinte: num balancete de uma empresa consta que certo capital, então certo capital aqui, ó, a gente já não sabe qual o valor do capital, já sabe que a variável a ser calculada nessa questão aqui é o C. Certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses. Olha um ponto de atenção aqui nessa questão, pessoal. A taxa, ela foi dada em quê? Em ano, certo? E o tempo foi dado em meses. Então, a gente tem duas opções aqui. Uma, ou converte a porcentagem em ano para mês, ou converte o mês para ano. Muito bem, continuando com o resto da questão. Rendendo juros simples no valor de R$ 192. O capital aplicado foi D. Aí temos esses valores aí, né? Foram dado 4 alternativas aí de acordo com a banca. Né? R$ 288, R$ 880. Letra C, R$ 290. Letra D, R$ 2.800. Vamos para os nossos dados. Taxa, 30% ao ano. Tempo, 8 meses. Juros, 192.
Reforçando aqui. Note que o tempo e a taxa estão em unidades de medidas diferentes. Então, vamos transformar ou converter a taxa de 30% ao ano para uma taxa mensal, né? Como o ano possui 12 meses, então a gente vai pegar essa taxa aqui que está em ano e vamos dividir por 12, certo? Então, nós teríamos 30% dividido por 12. Isso daqui seria igual a quanto? 2,5%. Ok. Professor, e nós poderíamos fazer o contrário, ao invés de converter a taxa que está em ano, converter o tempo que está em meses e ano, também, certo, né? A gente pode pegar esses 8 meses aqui, né? 8 e dividir por 12. Por quê? É a quantidade de meses que tem um ano. Então, esses 8 meses ia gerar uma fração do ano. Que fração é essa? Dividido aqui tudo por 4, né? Nós vamos ter o quê? 2 sobre quanto? 3. Ou seja, 8 meses corresponde a 2/3 de um ano. Então, tanto faz de um jeito como do outro, vai dar o mesmo resultado. Continuando com o nosso cálculo. Agora, vamos substituir na fórmula. Aí vamos ter o seguinte, né? Juros igual a CIT, né? Observe que nessa questão aqui, ela foi resolvida sem o denominador, né? Sem que seja uma fração centesimal. A taxa foi trabalhada, né, na forma decimal, porque nós tínhamos o quê? 2,5, né? E 2,5% dividindo por 100 é o mesmo que 0,025. Pronto. Show de bola. Vamos lá. Então, 192 vai ser igual a C, foi colocado para cá, para o lado, né? Multiplicando 0,025 por 8, vamos encontrar quem? 0,2. Como queremos calcular o capital, esse 0,2 que está multiplicando no segundo membro, passa para o primeiro membro dividindo. E nós vamos ter, então, capital igual a 192 dividido por 0,2. Isso aí, multiplicar aqui, dividir isso daqui, esse número aqui por um número decimal, seria o mesmo que pegar 1920, que foi que eu fiz aqui, multipliquei tudo por 10. Fica mais fácil de calcular, né? Aí a gente pega e divide aqui, né? 19 por 2, 9, sobra 1. Aí vamos encontrar o quê? 960. Ou seja, qual é a alternativa correta da nossa questão? R$960, beleza? Muito bem, queridos alunos, essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado.